I made an offer, né? Eu fiz uma oferta. Com essas palavras, o Elon Musk deixou a internet de pernas para cima hoje por conta da possibilidade dele adquirir toda a empresa, todo o Twitter, onde ele já tem, né, 9% do capital social. Há uma batalha, então, pelo controle de uma das redes mais influentes da internet. Apesar do Twitter ter uma participação relativamente pequena de mercado em relação a outras redes, é uma rede com forte influência política e eu chamo de uma meta-rede, porque a discussão produzida pelo Twitter com players, né, como políticos, jornalistas, pessoas que influenciam o debate público, vai se transmitir para o resto da internet. E o principal ponto do Elon Musk, ou pelo menos é isso que ele propaga, é isso que ele está expressando, é a defesa da primeira emenda americana, aquela que se refere à liberdade de expressão. Segundo ele, nas palavras dele, a democracia depende da liberdade de expressão e como o Twitter é, de fato, aí a praça pública onde o debate acontece, se não houver liberdade de expressão nas redes, não haverá mais democracia. E nesse sentido, ele está completamente certo. E o que nós estamos vendo nos últimos anos, especialmente depois da Brexit, né, a saída do Reino Unido da União Europeia e da eleição de Trump, que foram dois eventos contrários à imposição de uma nova ordem global, né, socialista, que está sendo empurrada sem, né, aí o consenso das pessoas, de forma completamente autoritária, de forma completamente antidemocrática, nós observamos a emergência de um nível cada vez mais alto de censura, porque o controle do fluxo de informações é exatamente o controle do poder político. É por isso que em qualquer ditadura, qualquer regime autoritário, o primeiro ato de qualquer ditador é o controle dos meios de comunicação. O que nós estamos vendo é justamente a busca, em escala global, pelo controle da informação, revestida aí, né, mascarada por algo positivo, por combate às fake news, por combate ao suposto discurso de ódio, quando, na verdade, tudo não passa da boa e velha censura. Esse pessoal quer definir o que pode ser discutido e como pode ser discutido. E aí nós temos coisas, né, que surgiram como as agências de fact-checking, que na verdade eu chamo de agências de left-checking, porque são agências que têm uma ideologia muito clara, uma ideologia de esquerda, e buscam interpretar tudo o que acontece no mundo sob essa ótica. E a partir disso nós temos o controle do debate público. Então, essa proposta do Elon Musk, ela busca quebrar esse monopólio que a esquerda montou na internet. Hoje nós temos um punhado de empresas que controlam o fluxo de informações e essas empresas estão alinhadas com o projeto globalista, com a concentração de poder nas mãos de poucas pessoas utilizando uma agenda de esquerda para justificar tal ditadura. Mas, obviamente, que a agenda em si ela é falsa. Esse pessoal não está preocupado com o direito de mulheres, de negros, com igualdade, né, com fake news, com discurso de ódio. Eles estão preocupados em concentrar poder. E é aí que vem o perigo, né? Porque hoje, algumas pessoas, ou até a maior parte das pessoas na esquerda, acreditam que esse processo é benéfico, já que hoje está sendo imposta uma agenda que supostamente é uma agenda de esquerda, quando na verdade isso é só uma desculpa para a imposição de uma ditadura, e amanhã a postura pode ser muito diferente. A partir do momento que você tem uma sociedade onde um grupo controla todos os meios de comunicação,
onde uma ideologia específica, onde um grupo específico determina como as coisas devem ser, você não tem mais chance de expressar a sua contrariedade, né? Ou uma voz para dizer como as coisas deveriam ser. Você precisa simplesmente obedecer ou ser punido. O que acontece é que esses bilionários, essa elite globalista, instrumentalizou até mesmo a própria esquerda a seu favor. É por isso que esses sujeitos criam ONGs, criam institutos que bancam, né, com milhões ou bilhões de dólares essas causas, pegam um sujeito lá, um jornalista, né, um militante de redação de esquerda no Brasil, leva aqui para as universidades americanas, banca aí a sua formação, banca o seu projeto de jornalismo, entre aspas, independente, desde que siga essa agenda, que é uma agenda autoritária, que é uma agenda totalitária. Não por acaso, todas essas agências de left-checking, elas são bancadas por esse mesmo pessoal. Então o objetivo é muito claro. E a possibilidade de nós termos, de fato, uma rede influente como o Twitter livre, né? E aí a gente fala que a liberdade, não para cometer crimes, mas a liberdade de expressão de fato, é uma ameaça a todo esse esquema. E é por isso que eu acho que será muito difícil para o Elon Musk conseguir completar essa tomada hostil do Twitter, porque seria um tiro no coração do sistema de censura global que nós estamos observando. Então nós vamos ver uma resistência gigantesca, né, para impedir que ele deixe o Twitter livre. Vocês querem um exemplo de como funciona o controle do fluxo de informações? Ontem nós tivemos a prisão de um sujeito que cometeu um atentado terrorista no metrô de Nova York. Ele foi até o metrô com uma arma, jogou uma bomba de fumaça e começou a dar tiro nas pessoas. Graças a Deus, nós não tivemos nenhuma fatalidade, né? Tivemos aí 16 feridos, mas todos sobreviveram. Uma rápida pesquisa nas redes sociais do sujeito mostrou que ele é um militante de extrema esquerda, um militante do movimento negro. Tem posts dele defendendo a morte de brancos. Tem um vídeo dele falando, contrariado, xingando até a nova ministra da Suprema Corte Americana, que é uma negra, por ela ter casado com um branco. Tem um vídeo dele na rua xingando brancos em Nova York, xingando latinos, né? Tem ele mostrando lá cartazes do nacionalismo negro, né, que é um movimento radical que busca criar aí um país para os negros dentro dos Estados Unidos, vem lá da década de 60, 70. Mas enfim, o ponto é, quando você tem um crime, a primeira pergunta que surge é a motivação. O que fez o sujeito cometer esse crime? Ainda mais um atentado terrorista. A partir do momento que surgiu aí a informação, número 1, que o sujeito era negro, e depois, número 2, que o sujeito era um militante de extrema esquerda do movimento negro, as empresas, né, de mídia, os grandes canais de comunicação da imprensa, entre aspas, profissional, simplesmente diminuíram a cobertura do caso, diminuíram a importância do caso, e ninguém, absolutamente ninguém da grande imprensa, mesmo veículos ligados supostamente à direita, como uma Fox News, trouxe essas informações. Onde eu encontrei essas informações? No Twitter, né, de um jornalista não alinhado que faz a cobertura desse tipo de ato, o Andy Go. Então, por que isso deve ser suprimido? Porque isso não está alinhado à pauta dos negros como vítimas da sociedade, como racismo estrutural e tudo mais. Então isso precisa ser suprimido. E é só um pequeno exemplo de como acontece com todos os assuntos. Nós tivemos recentemente um acontecimento global, né, um acontecimento que fez um verdadeiro terremoto no mundo, que foi a pandemia. E é um assunto proibido, você não pode discutir a pandemia a não ser nos termos colocados por esse pessoal. Você não pode discutir a guerra lá da Ucrânia a não ser nos termos colocados por esse pessoal. Você não pode agora nem mesmo discutir qualquer coisa envolvendo a questão das mudanças climáticas. Isso é proibido.
O próprio YouTube já disse que vai censurar vídeos que questionam, né, as mudanças climáticas, ou outras teses aí de aquecimento global. Não pode mais ser discutido porque isso significa, para eles, desinformação. Então, o controle do fluxo de informações, seja através das redes sociais, seja através de mecanismos de busca, como o Google, ou seja através da própria infraestrutura onde essas informações vão ser colocadas, né? Hoje a gente tem a Amazon dominando praticamente um quarto do mercado global aí de servidores. Tudo isso precisa ser controlado para fins políticos, e isso é basicamente a própria definição de ditadura. Porque numa sociedade livre, as pessoas precisam ser livres para discutir os assuntos e chegar a certos acordos, a certos consensos, a certos arranjos que são efetivamente democráticos. É para isso que serve a livre expressão. Se você não tem a capacidade de discutir, se você não tem a capacidade nem mesmo de questionar, de criticar as autoridades, se você não tem a capacidade de discutir teses científicas, você não tem mais nem mesmo ciência. Por exemplo, né, o Einstein, quando ele chegou e questionou a física de Newton, ele seria considerado, se fosse por conta dessas agências de fact-checking, um produtor de fake news, porque o consenso científico da época não abarcava as ideias de Einstein. Da mesma maneira que depois nós tivemos, né, outras mudanças na percepção da realidade, do ponto de vista da física. Então, por onde a gente olha, a base da nossa vida, a base do nosso sistema político é a liberdade de falar, né? Lá na Bíblia está o começo de tudo, o verbo. Se nós não pudermos falar, se nós não pudermos nos expressar, nós viramos escravos. E é isso que está em jogo. E a gente vê, né, essas batalhas acontecendo, e tem as batalhas mais importantes. Essa do Elon Musk é super importante, mas eu sou cético em relação à capacidade dele conseguir fazer esse movimento, espero que consiga, porque isso iria balançar toda a indústria da censura que se formou. E nós temos no Brasil a lei da censura, que está sendo empurrada de todas as formas pela esquerda, mesmo com a resistência da maioria dos congressistas e da maioria da sociedade. Eles não querem discutir a proposta numa comissão, eles não querem fazer a proposta evoluir, eles querem passar isso no sopetão. Porque se as pessoas perceberem o que tem nesse projeto, obviamente elas não vão aceitar, porque está colocando um conselhão governamental controlando todas as redes, controlando a própria internet. Então, aqui no Brasil, né, nós temos essa batalha. Aqui nos Estados Unidos, a batalha é pela liberdade de expressão a partir da primeira emenda. E aí nós temos algumas pequenas vitórias, como aconteceu ontem da revista Oeste, né, que foi extremamente interessante, porque um juiz ele condenou uma dessas agências de censura, a Agência aos Fatos, por ter censurado a revista, né? E aí tem uma série de remarks aqui do juiz que vale a pena a gente ver. A censura pelos indivíduos, incluídas as pessoas jurídicas, a liberdade de expressão, de manifestação ou de opinião sobre qualquer aspecto ou pretexto, não é condizente nem compatível com qualquer dos princípios norteados da sociedade democrática, vislumbrada pelo Constituinte de 88, né? Ensinando os trechos da sentença do juiz Marcelo Augusto Oliveira, da 41ª Vara Civil do Tribunal de Justiça de São Paulo. Aspirações de proteger a sociedade, não só contra notícias falsas, mas contra qualquer potencial ameaça, desde um ponto de vista supostamente isento e superior, flertam perigosamente com o totalitarismo. Perfeito! Se você tem um órgão que se arroga o direito de dizer o que é verdade e mentira e de impedir que você possa expressar isso nas redes, que hoje fazem as vezes das praças públicas, você já está num regime totalitário, né? Na decisão, o magistrado constata que a ideia de que a sociedade precisa ser protegida, muitas vezes de si mesma, por uma autoridade isenta superior,
pressupõe a concentração de poder. Portanto, a prática da empresa requerida de categorizar as outras empresas jornalísticas como propagadoras de fake news é materialmente inconstitucional. Né? Palmas. Ainda temos juízes em Berlim. Né? Infelizmente, não parece ser essa a visão das cortes superiores, por motivos óbvios. Mas voltando ao caso do Twitter, nós temos agora, né, essa proposta e as ações abrem com uma alta muito pequena. Ele fez uma proposta de $54 por ação, o que envolveria aí um prêmio de 38% em relação ao preço de fechamento antes da proposta, mas o papel está negociado agora a $46,90. O que sugere? O mercado está interpretando que essa proposta não será aceita. Nós vamos ter aí agora, né, um movimento por parte dessa esquerda globalista para impedir que uma peça fundamental no esquema de censura que eles montaram seja desfeita. Né? Então vamos ver os próximos capítulos aí dessa batalha. Não deve acabar por aí, deve ser uma primeira proposta, mais água deve correr embaixo dessa ponte, mas o que nós estamos vendo é uma luta pela nossa liberdade. E mais pessoas têm que se dar conta disso e têm que defender a liberdade de expressão, que é a base de todas as outras liberdades.